Oi gente, meu nome é Camila Vargas, esse aqui é o canal Lula Sem Frescura e o tema do vídeo de hoje é como fazer o garganta profunda, como ser o high-tech no oral, a Bruna Surfistinha do oral. Bora aprender? Gente, eu não sei se vocês sabem, mas o garganta profunda é o ato de você engolir o pinto com a boca. É você conseguir inserir o pênis mais dentro da garganta. Se vocês já viram vídeos sobre garganta profunda, vocês veem que tem vezes que mulher que você vê o pinto assim aumentando na garganta. E veja, gente, não morra, não fique sofrendo. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. E você não acorda naquele dia assim, hoje eu vou conseguir enfiar o pinto todo na minha boca sem engoiar, sem ter vontade de vomitar, sem sair a lagrimazinha. Não. A pessoa não é abençoada que ela acorda e já faz isso. Não. É preciso técnica, é preciso de treinamento. Você treina para no final você jogar bem. Vou ensinar vocês como é que faz. Minha gente, primeiro, muita gente ensina para que você, antes de treinar com o pinto, você treine com outras coisas. Eu acho meio bizarro, mas se você quiser, para na hora arrasar com o pinto do boy, você pode fazer treinos, mas por favor, não use nada que possa quebrar, não use uma banana, porque a banana pode ficar entalada dentro da sua goela, você vai morrer, aí vai ficar lá sem ar e vai dizer assim, foi naquele vídeo da Lola. Não use nada que possa quebrar, não use nada que você não consiga tirar facilmente, certo? Eu trouxe um personal para mostrar para vocês que vocês podem ir treinando com o personal, que é aquele vibrador que é um pouquinho mais fino, que o pessoal gosta de fazer o pompoarismo com ele, então você pode usar um personal. Você pode usar o seu próprio dedo, se tiver uma lapa de dedo, porque o meu é pequenininho, não chega nem na goela, mas se tiver uma lapa de dedo, pode começar a treinar com o dedo, ou, minha gente, com o pinto mesmo. Sempre que você for fazer o oral, você vai aprofundando, até você conseguir chegar nas profundezas do além daquele pinto. Então, você pode treinar no órgão, no membro do seu amor, ou você pode treinar com qualquer outro objeto que não quebre. O que é importante no garganta profunda? É a habilidade de você conseguir pensar na respiração, um negócio meio meditação, meio yoga. Você tem que se ligar na respiração, que é o ponto principal do garganta profunda. E você tem que se ligar na sua garganta para que você fuja daquela sensação, daquela ânsia, daquela lagrimazinha que sai do olho esquerdo. Como é que a gente faz isso, Camila? Veja, primeiro, muito importante é a posição. Você tem que se ligar que como o pinto tem que entrar na garganta, a gente tem que visualizar aquele pinto. Se aquele pinto for virado para cima, tiver de ladinho, a gente tem que se adaptar com o pinto para que entre com mais facilidade. Uma posição incrível para você fazer é o 69. Porque no 69 você sabe o que é, né? É quando o priquito tá na cara do caba e quando o pinto tá na sua cara. Caso for homem ou mulher, se for homem com homem, é cada pinto na sua cara, você vira ao contrário. No 69, você consegue abocanhar o pinto, se o pinto tiver um formato mais para cima, de uma forma que ele vai entrar com facilidade na garganta. Visualizaram que a cabeça do pinto tem que ir contrário com a nossa goela. Aquela campanhazinha no final da boca, quando a gente grita, aparece nos filmes, faz aquela coisa aqui atrás. Ela tem que ir ao contrário, porque quando você toca o pinto naquela golazinha de cima, é que dá aquela vontade de vomitar. Minha gente, é complicado fazer garganta profunda. Então, veja só, homens, pintos que receberam garganta profunda, valorizem essa boca. Porque não é um negócio simples e fácil, não. Eu tô há 5 minutos de vídeo explicando e nem comecei. Então, valorize, por favor, essa boca que vai lhe chupar. Então, pronto, vocês entenderam que a posição é importante. No começo, já que você tá treinando, fica por cima, minha gente, fica por cima porque você vai ter o controle. Outra dica que eu aprendi vendo os vídeos no YouTube, e é verdade, quando você estiver fazendo o treinamento que você não lembra quanto que você aprendeu, usa a mão. Aí você, digamos que o pinto fica desse tamanho, imagina. Digamos que o pinto tem uns 20 centímetros. Aí você começa. Digamos que só isso aqui na sua garganta e já começa a engoiar. Aí você vai de pouquinho em pouquinho. E você consegue medir com os dedos. Hoje eu consegui até esses 4 dedos. Aí amanhã eu vou tentar com 3. Amanhã eu vou tentar com 2. Até indo mais profundamente. Gente, o negócio é prender a respiração. Sempre que você for abocanhar e for descendo, você prende a respiração. Você não vai respirar com a boca, viu? E se você tiver com o nariz entupido, minha gente, não faça, porque você vai morrer, porque você não vai conseguir respirar. Outra coisa muito importante, a boca tem que estar cheia de lubrificação, tem que estar toda molhada. Ai, Camila, mas na hora que eu vou fazer um oral eu fico nervosa, minha boca fica seca. Aí não vai rolar, não vai rolar. Qual é a dica?
use um lubrificante comestível. Eu gosto muito de usar os gelzinhos para oral. Então você taca muito, minha gente, use um vidro desse todinho, porque vai deslizar, vai ser aquele tobogã do amor. Ao invés de entrar no priquito ou então na bunda, vai entrar na garganta, vai facilitar. Então quando você tiver fora o gostinho, né? Não vai ser aquele gosto de pinto, vai ser aquele gosto de pinto com gosto de algodão doce, que é meu preferido. Então você vai ter o gosto do pinto com algodão doce, vai deslizar mais facilmente, vai entrando devagarzinho. Ah, mas aí eu vou enjoar. Ah, mas vai dar aquela ânsia, vai dar aquela lagrimazinha. Tem coisas para facilitar isso, tá? Se você for que nem eu, muito desesperada, não gostar de muito treinamento, não gostar de fazer muita coisa, tem coisas para facilitar, que no caso são esses dessensibilizantes de garganta. Eu amo isso aqui, não só para fazer garganta profunda. Eu amo isso aqui para todas as vezes que for fazer oral. Porque eu tenho dificuldade, parece que minha garganta tem 2 centímetros, bota um canudo dentro da minha boca, eu fico com aquela cara assim e sai a lagrimazinha. Isso aqui, você dá 4 espreadas na boca. Tem vários, minha gente. Eu não sou agarrada em nenhuma marca com dessensibilizante de garganta, não. Tem todos, eu acho que todos funcionam. Você dá 4 espreadas na boca e engole. Na mesma hora que você engolir, você vai ter aquela sensação de um negócio meio diferente. Não é tipo quando você vai no dentista e fica aquela coisa que você não consegue engolir. Não, é parecido, mas não é. Você sente que você está engolindo diferente. Então, quando aquele pinto entrar, como ele desensibilizou um pouquinho a parte da goela, ele vai entrar e você não vai engolir. Aí você já está na posição certa, você já está ligada na sua respiração, porque você fez um yoga, você fez a meditação, você entendeu que você precisa respirar direito e não pela boca. Você não vai passar ar pela goela, você vai respirar pelo nariz. Aí você vai deslizar com lubrificante e você não vai derramar a lagrimazinha do olho. Entendeu como é que funciona o negócio? Minha gente, com a prática, você vai se acostumando, você vai conseguir abocanhar esse pinto com mais facilidade. Quando você conseguir, meu amor, você vai sentir prazer com isso. Ai, Camila, que negócio difícil, parece que eu tô sofrendo. Sim, tem gente que não curte muito a ideia, mas para quem quer fazer uma coisa diferente e trazer essa sensação para aquele pinto, porque ele vai conseguir sentir sua boca, a sucção, a pressão da sua goela até a base, o que ele não sente normalmente. Então a sensação é boa para ele. E depois que você aprende a fazer um negócio e não tá mais desconfortável, vai ser dele para você também. Vocês aprenderam? Ó, primeiro, a gente tem que ter uma posição que o pinto desça com facilidade na garganta. A gente não vai brigar pinto, garganta, não. A gente vai facilitar que o pinto entre na garganta. Depois, a gente vai fazer o quê? A gente vai lubrificar aquele negócio. Pra garganta ser o tobogã do amor, tem que entrar com facilidade. Então a gente recheia aquele pinto ou com lubrificante comestível, mas eu não curto não, porque tem gosto de remédio. Pegue os gelzinhos para sexo oral e atole, minha gente, atole, meleque. Eu faço assim, não fico com medo de sujar não, atole, porque quanto mais gel você vai colocar, mais ele vai deslizar. Foca na respiração, tenta. Ah, esqueci de uma coisa muito importante, aquela boquinha, quando a gente faz oral, a gente usa a língua, né? Garganta profunda não, a língua tem que ser para baixo, assim ó. A língua não vai ficar, não, a língua para baixo. A língua não pode ser um dificultador. A língua tem que deixar o pinto entrar livremente. E logicamente que os dentes, a gente vai fazer boquinha de véia, porque o dente não pode tocar no pinto nunca. Entenderam? Gente, é meio complicado, mas pegue o livrinho e anotem, porque você sabe que tudo na vida tem que é difícil, é mais gostoso. Então foquem, aprendam. Qualquer dúvida, fale comigo. Ah, esqueceram? Me sigam, aperta sininho, segue, deixa like, curte, faça tudo, que eu estava com saudade de vocês. Mesmo aparecendo todas as semanas, eu sempre tô com saudade de vocês e quero ver um bocado de gente me seguindo para todo mundo ser a high-tech no oral, para todo mundo conseguir botar essa manjiroba dentro da boca e ser feliz. Tá? Um beijo, minha gente, até a próxima.